Deuteronômio 32, capítulo 32, versículo 48. Versículo 48. Quem for encontrando, fique de pé. Glória a Deus. Não vou prolongar o horário. Às 22 horas a gente termina por conta de condução, né? Em relação a você voltar para casa. Eu sei que essa é uma preocupação, mas fique tranquila. Só peço que agora preste máximo de atenção, porque eu vou tentar resumir aqui o contexto para a gente caminhar bem, tá? Desta palavra. Deuteronômio capítulo 32, versículo 48, que diz assim: sobe a esta montanha de Abarim até o monte Nebo, em Moabe, em frente a Jericó, e contemple Canaã, a terra que concedo aos filhos de Israel como propriedade. Ali na montanha que tiveres subido, morrerás, e irás reunir-te aos teus antepassados, assim como teu irmão Arão, que faleceu no monte Hor, e foi reunido a seu povo. Assim há de ser, pois fostes os dois infiéis a mim, no meio da congregação israelita, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim, e porque não sustentastes a minha santidade entre os filhos de Israel. Por este motivo, contemplarás a terra prometida à tua frente, mas não poderás entrar nela, na terra que estou dando aos filhos de Israel. Até aqui, fecha a tua Bíblia, pega na mão mais ungida que estiver do teu lado. Isso. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, querido Pai, essa é a tua palavra, não minha. É o Senhor quem fala, não sou eu. Nesta noite, nós estamos aqui mais uma vez, rendidas, meu Pai, de coração quebrantado, para que o Senhor fale, para que o Senhor, ó Deus, toque, para que o Senhor, meu Pai, nos diga, nos direcione, ó Deus, debaixo da tua vontade, o teu querer. É isso que nós queremos e precisamos, Senhor. Clamamos, ó Pai, nesta hora, meu Deus, em nome de Jesus, fala, Senhor, aos nossos ouvidos. Fala, Senhor, porque nós precisamos ouvir, ó Deus, aquilo que é da tua vontade. Não fugimos, Senhor, do que é da tua vontade. Aqui existem mulheres que têm perguntado muitas coisas. Aqui existem mulheres, ó Deus, que estão com o coração cheio de perguntas. Meu Deus, por quê? Meu Deus, por que isso acontece? Meu Deus, por que, ó Deus, que isso se sucedeu? Pai, ó Deus, nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, responda nessa noite com a tua palavra. A tua palavra é resposta viva. A tua palavra é santa. E o Senhor é poderoso. Poderoso para fazer. Poderoso para levantar. Poderoso, Senhor, para nos fazer herdar tudo aquilo que o Senhor prometeu. Deus, nós queremos aprender para que nada fique no caminho, para que nada, ó Deus, fique sem conquistar, porque nós como mulheres nos levantamos nessa noite para tomar posse de tudo aquilo que nos foi dado. Que seja assim, em nome de Jesus, amém. E a igreja pode glorificar a Deus, aplaudindo ao Senhor e sentando. Glória a Deus. É um texto difícil de ser pregado. E eu preciso confessar que eu relutei hoje em trazer essa mensagem. É um texto difícil de ser pregado porque existem várias teses por aí sobre ele. É um texto difícil de ser pregado porque não costuma ser aquilo que nós queremos ouvir. Não costuma ser aquilo que a gente se prepara a ouvir. É um texto difícil de ser pregado e de ser estudado. Mas eu tive inúmeras confirmações de Deus hoje, depois de tentar fazer até outros esboços e não conseguir. E nós estamos aqui nessa noite para ouvir o que é da vontade de Deus. Diga comigo nesta noite: eu vim
ouvir a voz de Deus. O texto fala sobre Moisés. O contexto está em volta desse profeta, grande profeta. E o texto vai dizer que o profeta, esse homem chamado Moisés, que a gente conhece, ele não vai entrar na terra prometida. Eu julgo ser um texto difícil de ser pregado pelas variações de teses. E porque a pergunta de quando o milagre não acontece é muito difícil para algumas pessoas fazer para si. Mas, na verdade, é o que acontece muitas vezes na vida de muita gente. Essa confusão na mente de e quando Deus não faz? E quando a porta se fecha? E quando a palavra é não? E quando parece que está demorando? E quando as coisas não andam do jeito que eu imaginava que deveria e que iria andar? Você já se fez essa pergunta? E quando eu tenho uma negativa de Deus dizendo, olha, você não. Qual é a nossa postura? O que a gente tem feito e o que a gente fala e o que a gente faz? Eu julgo ser difícil pregado porque a gente sempre espera ouvir a vitória e a certeza da vitória. A gente sempre espera ouvir a certeza de que aquilo de fato vai acontecer naquele tempo. A certeza de que esse sonho aqui vai se realizar. Mas e quando o sonho não se realiza? Mas e quando o pai simplesmente diz não? Qual é a nossa postura? Porque muitos servem a Deus pelo que Ele pode dar. Muitos seguem a Deus pelo que Ele pode fazer. Muitos seguem a Deus pelo que Ele pode oferecer. É o Deus que me cura, é o Deus que me restaura, é o Deus que me alcança, é o Deus que me abraça. Mas Ele não é só isso. E muitas vezes, quando não é dito, a gente começa a entender que posição nós estamos e qual posição Ele está. Como criador e criatura. Como dependente daquele que tem tudo na mão. Daquele que decide, rege a minha vida conforme Ele quiser. Quando eu estou diante de uma negativa de Deus, aí eu entendo que eu não sei nada, mas Ele sabe tudo. Quando eu estou diante de uma negativa de Deus, eu entendo que eu não posso nada, mas que Ele pode tudo. É diante das negativas da vida que a gente se sente vulnerável. É diante das portas fechadas que a gente vê que a gente com a nossa mão não pode abrir. Fazer o quê? E é diante dessas negativas que a gente entende que o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Eu quero dizer para o teu coração e começar essa mensagem dizendo que tudo está do jeito que deveria estar. Olhe para a tua vida hoje, eu convido a você a olhar para a tua vida e entender que tudo está exatamente do jeito que deveria estar. Por quê? Porque nós somos a criação de um Deus que sabe todas as coisas. Nós estamos diante de um texto difícil de ser lido. O maior profeta dos hebreus, Moisés, nasceu com um propósito determinado, assim como você nasceu com o seu propósito. Cresceu cheio de experiências. No capítulo 34, ele está de pé no monte, tendo uma visão. No capítulo 32 que nós lemos, ele está de pé tendo uma visão. Diga comigo, visão. Que visão é essa, gente? A visão do sonho dele. Moisés está de pé no monte, tendo a visão daquilo que ele sonhou.
com o povo liberto, numa terra que mana leite e mel. Deus acorda Moisés de manhã cedo e o Senhor disse: eu quero conversar com você, simplificando o texto para você entender. Eu quero conversar com você, Moisés. Moisés não vai acompanhado para essa conversa, Moisés vai sozinho, porque tem experiência que você não pode levar amiga, cunhada, mãe, tem experiência que é você e Deus. Moisés vai sozinho e quando Moisés olha para o céu se abre na visão e ele vê a terra. Que terra? A terra que Deus prometeu. É a terra que mana leite e mel. É tudo que Moisés esperava. É tudo que Moisés queria. Pés trincados da caminhada no deserto. 40 anos conduzindo o povo pelo deserto. E tudo que ele desejava era a terra prometida. Missionária, os olhos dele agora são postos, ele consegue ver. Ele consegue ver tudo aquilo que ele sonhou. Olha para quem está do teu lado, pergunta: você já viu o teu sonho? Senhor, eu posso ir lá? Eu imagino nesse momento um silêncio. E Deus olha e diz: não. Não. Moisés, você não vai entrar. Já ouviu o não da parte de Deus? Quem é você diante do não? Quem somos nós diante do não? O texto vai dizer que Moisés morre ali. E o próprio Deus sepulta. O próprio Deus vai sepultar Moisés. Quem? Aquele que nasceu com propósito. Aquele que anda por um propósito. Aquele que conduz o povo. E por que que Deus faz assim? Porque Ele tem o controle. Porque Ele tem o controle. Moisés não entra na terra prometida. Só que eu não vou fechar a mensagem assim, fique tranquila. Porque eu preciso te explicar o porquê que ele não entrou. Por que que Moisés não entrou na terra prometida? E por que que Deus vai dizer: não, Moisés? A terra prometida você não vai pisar. Por quê, gente? Moisés não entra na terra prometida pelo mesmo motivo que Arão também não entrou. Seu irmão. Está no texto que a gente leu. Nem Moisés e nem Arão. Olha para o texto. Quem gosta de Bíblia, diga eu. O texto está dizendo, fazendo uma comparação com Arão. E o texto está dizendo no plural: os dois infiéis a mim. Diga comigo, os dois. Deus aqui, Ele não dá uma negativa sem um motivo. Não existe negativa da parte de Deus sem motivo. Se algo ainda não aconteceu, Deus já disse o porquê. Oh, aleluia! Tem crente para glorificar aqui nessa noite. Se Deus disse ainda não, Deus também já disse o porquê. Porque Deus não é Deus de confusão. Mas a gente muitas vezes não quer ouvir o porquê que ainda não aconteceu. A gente não quer ouvir o porquê do ainda não de Deus ou do não de Deus para alguma coisa. Mas Deus vai ser claro aqui no texto. Ele vai dizer, os dois infiéis. E ele continua dizendo, infiéis. No meio da congregação, junto do povo, junto das águas, Deus ainda diz, infiéis aonde, como e quando. Oh Jesus, tu és lindo.
Deus é lindo e é fiel e justo. Diga comigo, Deus é justo. Deus não é só justo para fazer a justiça que te cabe. Deus não é só justo de fazer a justiça que você quer. Deus não é só justo de fazer a justiça quando alguém é injusto com você. Deus é justo no total. Deus é justo no completo. Deus nos olha e nos analisa com justiça. E Ele sabe do sonho de Moisés, mas diz não, porque fostes infiéis no meio da minha congregação, não se mostraram em santidade. Olhe para quem está do teu lado com cara de coragem de profeta. Pergunte para essa mulher analisar nessa noite. Pergunte para ela, já ouviu o porquê? O que está faltando? Qual é o passo que precisa ser dado? Deus diz. Deus fala. Está aqui, gente. Os dois pecaram da mesma forma. Sabe o que o texto está dizendo? Os dois pecaram da mesma forma. Os dois foram julgados. Os dois foram julgados. Gosta de Bíblia? Números, capítulo 20, versículo 9. Vai dizer, então Moisés pegou o seu cajado, que estava diante do Senhor como este lhe havia instruído. Moisés e Arão reuniram a congregação diante do rochedo, e em seguida Moisés exclamou, ouve agora, rebeldes, será que teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Em seguida Moisés ergueu o braço, bateu na rocha 2 vezes com o seu cajado, e imediatamente jorrou água potável, e saciou a sede de todo o povo de seus rebanhos. Contudo, disse Yahvé a Moisés e Arão, visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar nesta comunidade, na terra que lhe dei. Oh, Jesus! O que é isso? Vou explicar. É o texto que Deus está falando em Deuteronômio. É a ocasião que Deus está falando no texto que nós lemos, que introduziu a mensagem. De que situação que Deus está dizendo? Dessa situação aqui, ó. De quando alguns estudos por aí, algumas pessoas, algumas teses de alguns dizem que, acreditam que ele não entrou na terra prometida porque ele bateu na rocha e não deveria bater na rocha porque a rocha é Jesus. Não sei se você já ouviu isso. Só que, gente, vem para o texto, está aqui. Está aqui e a gente acabou de ler em Deuteronômio o motivo. Os dois infiéis. E se o motivo está aqui no mesmo texto, da negativa de Deus, quando Deus diz não vai entrar, a gente volta em Números no capítulo 20, nesse versículo, e a gente entende que a chave está aqui, versículo 10. Teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede? Por quê? Eu explico por quê. Porque quem bateu na rocha só foi Moisés. Mas se o texto, quando diz da negativa, diante da negativa de Deus, dizendo não vai entrar na terra prometida porque os dois foram infiéis, então eu volto para o texto e chego à conclusão de que o porquê está exatamente no versículo 10 do capítulo 20 de Número, aonde diz, teremos de fazer jorrar água desta rocha para vos saciar a sede. O que é isso, pastora? Não foi quando ele bateu na rocha. Por quê? Porque só Moisés bateu na rocha. Agora, quando ele estava junto com Arão, quando ele estava do lado de Arão, reunido com a congregação, ele simplesmente fica furioso diante das murmurações do povo, e ele diz, teremos de fazer água jorrar da rocha. Entenda, não é Moisés quem faz nada, não é Moisés
quem faz jorrar água de rocha nenhuma, muito menos Arão, que está na tua companhia, que tem o poder de ser provedor na vida de ninguém. Moisés, você não é provedor. Arão, você não é provedor. Você pode ser ungido, você pode ter boa oratória, você pode falar bem, pregar bem, você pode nadar no poder, rodar no mistério, você pode ser batizado com o Espírito Santo, mas poder você não tem, glória você não tem, milagre você não faz. Só quem faz é Deus. Quem está entendendo essa palavra, levanta a tua mão e diga: é Ele quem é provedor. Não é você quem sabe, não é você quem tem poder na mão, não é você que convence o seu marido, não é você que transforma a mente de ninguém, não é você que prospera o teu negócio, não é você que abre a porta do teu negócio, não é você que sabe tudo, não é a sua beleza que pode garantir status, não é a tua beleza e o teu corpinho bonito que pode restaurar o teu casamento, não. É Ele quem tem o poder de restauração, é Ele quem tem o poder de renovo, é Ele quem tem o poder da cura. Não é o seu cabelo liso, não é o seu corpinho violão, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Então só quem quer entrar na terra prometida, entrega tudo para Ele, entrega tudo para Ele. Cadê as varoas de guerra para entregar? Cadê as varoas de guerra nessa noite para entregar e para dizer: nessa terra eu piso e essa terra eu vou conquistar? Por quê? Porque eu entrego a glória para Ele e eu sei que o poder vem dEle. 1 minuto de adoração, 1 minuto de adoração, 1 minuto de adoração. Eita! Eita! Aleluia! Deus de poder e glória! Os dois, diga comigo, os dois. Os dois, diga comigo, os dois. Deus é justo. Deus é justo. No total, Deus é justo. Oh, Jesus, eu sinto Ele aqui. Deus é justo. Nada que Deus manda ou permite é sem motivo. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Eu vou repetir para você gravar no teu coração. Nada do que Deus manda, nada do que Deus permite. Pastor, aconteceu isso, eu não queria. Deus permitiu ou mandou? E se Ele mandou ou permitiu, não é sem motivo. Tem o porquê e você sabe. Se não sabe, a partir de hoje vai ter joelho no chão, boca no pó, e Ele vai te revelar. E Ele vai te revelar. A boa notícia é: dá tempo. Aleluia. Glória. Moisés, diante dessa negativa, não fez bico. Moisés, diante desta negativa, não deixou de adorar. Moisés, diante dessa negativa, não disse: vou sair da igreja. Sabe de uma coisa? Eu não vou servir a Deus. Que Deus é esse? Moisés não disse isso. Moisés não disse isso, missionária. 40 anos no deserto. Deus diz: nessa terra aí, está vendo aí, ó, vai entrar? Não. Ele não diz: vou sair da igreja, Paula. Ele não diz: vou abandonar tudo, vou largar tudo. Ele não dá fricote emocional. Não. Ele não faz birra. Não. Porque birra não chama a atenção de Deus. Ele não faz isso. Ele faz o quê? Pergunta para mim, o quê? Deuteronômio capítulo 4, versículo 21. Por vossa causa o Senhor irou-se contra mim, jurando que eu também não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que Deus está proporcionando como herança. Eis que eu vou morrer deste lado da terra, sem atravessar o Jordão. Vós, porém, atravessareis e tomareis posse
daquela boa terra. O que é que ele faz? Ele diz: eu não vou, porque Deus foi justo comigo. Eu não vou, porque Deus foi justo comigo. Eu não vou, porque eu fui infiel. Eu não vou, porque eu falhei. Eu não vou, porque eu não fiz como eu deveria fazer. Ele não arruma desculpa. Ele não põe a culpa no outro e diz, mas foi... Ele poderia dizer assim, mas foi culpa de Arão. Tem mulher de Deus aqui comigo? Ele poderia dizer assim, foi tudo culpa de Arão. Se Arão não tivesse comigo, mas a prova está aqui. Ele não diz isso. Ele diz, eu não vou entrar. O que nós fazemos quando a gente sabe que a gente ainda não tem, mas tem alguém do lado que vai ter? O que nós fazemos? Oh, Jesus. Eu não queria pegar aqui nesse ponto da mensagem, mas vamos lá. O que nós fazemos quando você sonha com algo, a porta ainda não se abriu, mas você tem certeza que do teu lado tem alguém que a porta está escancarada? O que você faz? O que você sente? Quem você é diante do Deus Altíssimo? Você fica irritada? Acaba com o teu dia, o teu humor? Você diz, por que ela e eu não? Por quê? Com todo mundo, mas comigo? Cadê Deus? Que não me vê e não faz comigo o que fez com ela. Você rola a feed e vê todo mundo que parece ser feliz, casamento feliz, prosperidade, negócios. Quem é você olhando tudo isso? Quem somos nós? Moisés está dizendo para alguém, eu vou ficar do lado de cá. Vocês vão passar. Vocês vão passar. E eu vou ficar do lado de cá. Ele continua sendo o mesmo. Ele vai ser salvo. Vai estar junto com Abraão, no seio de Abraão. Mas aquilo que ele esperava aqui, não vai acontecer. Por quê? Deus fala o porquê. E além disso, Ele sabe o porquê. E Ele diz, eu não vou. Por quê? Porque Deus é justo. Diga comigo, Deus é justo. Desde quando Deus chamou Moisés e disse, vou te usar. Lembra disso? Lá no início de Êxodo. Deus chama Moisés e diz, eu vou te usar. Vou te usar para libertar o povo. O meu povo que está no Egito. Você vai livrar o meu povo do Egito. O que Moisés faz, gente? Ele retruca, dizendo, quem sou eu? Eu não sei nem falar. Quem sou eu para ir? Eu não sei, eu não tenho nem palavra, não sou bom de palavras. Sabe o que isso aponta? Isso aponta para mim que já havia nele uma inclinação de ter que se apoiar naquilo que ele sabia fazer. Entende? Isso aqui já aponta para mim uma personalidade de Moisés, aonde ele precisava se apoiar naquilo que ele sabe fazer. Opa, se eu sei falar, eu vou. Mas se eu não sei falar, como que eu vou? Mas por inúmeras vezes, se você voltar em Êxodo, você vai ver Deus dizendo, vou fazer, vou te usar, vou libertar, o povo vai ser liberto, Faraó vai morrer, esse povo vai sair do Egito. E todas as vezes que Deus dá uma afirmativa de fé, uma afirmativa de coragem, dizendo, Moisés, vai, só faz o que eu estou mandando, ele dá uma desculpa, um passo para trás e diz, eu não sei falar, eu não sou bom em palavras, mas eles não me conhecem, e se perguntar quem eu sou, o que eu digo? Ah, Moisés, acredita mais em Deus, confia mais na palavra.
Você nunca se perguntou, lendo Êxodo, o porquê que o coração de Faraó se endurecia tantas vezes? Moisés ia falar o que Deus mandou falar. Quando chegava lá, o que o texto vai dizer? O coração de Faraó se endurecia. E Faraó não fazia aquilo que Deus mandava. Voltava Moisés. Agora eu te pergunto, se na primeira vez que ele fez, obedeceu, o coração de Faraó se abrisse para aquilo que Moisés estava fazendo, amando de Deus, o que Moisés sentiria? O que Moisés sentiria? Ele obedeceu, porque eu falei. Ele se inclinou, porque eu fui. Tu está entendendo? Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Ele me ouviu, porque eu falei. Não, volta, coração endurecido. Não, volta, fala a mesma coisa, coração endurecido. Mas Senhor, volta e fala a mesma coisa, até entender que quem entende de coração endurecido é Deus. E quem pode converter alguém é Deus. Quem pode lidar com o coração endurecido, quem tem todo o poder com o coração endurecido é Deus, não é você, Moisés. Se ele fosse pela primeira vez ou na segunda vez, ele poderia achar que ele fez alguma coisa, mas todas as vezes que o coração de Faraó endureceu, era Deus dizendo: eu aumento a dificuldade para quando o milagre acontecer, você entender e saber que fui eu, entende? Tem dificuldade, tá aumentando o nível da dificuldade, você sabe como você é, e Deus te conhece mais do que você a si mesma, e é por isso que às vezes o grau de dificuldade aumenta, e todas as vezes que aumenta, é sinal que o milagre está quase acontecendo, porque Deus está prestes para mostrar para você e para todo mundo do cenário de que tem o poder é Ele, quem faz é Ele, quem cura é Ele, quem restaura é Ele, quem renova é Ele, quem batiza é Ele, quem converte é Ele. Aleluia! Oh, Jesus! Está aqui comigo? Está aqui comigo? Diante das negativas, diante das portas fechadas, diante do sonho não atendido, diante das coisas que ainda não aconteceu, o que nós temos dito para Deus? E o que nós estamos fazendo? Deixa eu te dizer uma coisa mais uma vez, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Em outra ocasião, lá em Êxodo capítulo 17, caminho para o final, Moisés usou a mesma vara. Diga comigo, a mesma vara. O mesmo cajado. Em nome de Deus. E jorrou a água da rocha. Outra ocasião, em Êxodo 17. Jorrou a água da rocha. O povo tinha sede. Era um momento parecido com esse que nós lemos em Números. Agora, quem disse que na segunda ocasião é para fazer de novo e do mesmo jeito, só porque deu certo na primeira? Só porque deu certo da primeira? Só porque deu certo do primeiro jeito? Porque no primeiro jeito, sabe o que você fez? Não sei, você levantou de madrugada, você fez uma oração em algum lugar, você subiu um monte, você fez um tipo de propósito. Aí na segunda vez da mesma necessidade você faz do mesmo jeito, porque você acha que Deus vai te atender do mesmo jeito, da mesma forma, porque você está fazendo a mesma coisa. Quem te disse isso? Deus é Deus de relacionamento e intimidade. Oh, aleluia! Tem varoa aqui, guerreira de fé?
Tem varoa aqui, guerreira de fé, vai entender o que eu estou dizendo. Oh, Deus é Deus de relacionamento e intimidade. E quem tem intimidade tem todo dia. Quem se relaciona todo dia. Todo dia Deus te dá uma estratégia nova. Todo dia Deus te dá uma palavra nova. Todo dia Deus te dá uma direção nova. Todo dia. Quem disse que é para fazer do mesmo jeito? Se não sabe o que fazer, se está irritada com o momento, se o cenário está caótico e é de pressão, porque esse foi o cenário. Escute, para fechar eu preciso te lembrar que Moisés e Arão estavam diante de um povo que não parava de murmurar, que não parava de reclamar, pressão psicológica, sabe? Pressão de guerra espiritual, pressão de dificuldade, pressão de gente falando, pressão de coisa que quer minar a sua fé. Então, se você está diante dessa pressão toda, então primeiro ponto, cuidado com quem está perto de você, porque se não tem o mesmo nível de fé, não ouça. Olha para quem está do teu lado, diga para essa mulher, entendeu? Moisés está do lado de Arão. Arão está do lado de Moisés. O tempo é de pressão. Vai ouvir? Segundo ponto, em tempo de pressão, por favor, se cale. A gente está no segundo mês de propósito. Diga comigo, segundo. Que direção é essa, pastor? É a direção que você já entendeu. É a direção que você já entendeu. Porque no momento da pressão, no momento do falatório, no momento, sabe, em que tudo está cooperando para você chutar o balde e dizer, chega, acabou. É nesse momento que Deus está dizendo para alguém, se cala. Não quer perder a tua bênção, se cala. Quer entrar na terra prometida, se cala. Quer entrar na terra prometida, se cala. Eu vou repetir, até ter varoa de guerra entendendo nessa noite. Quer provar, quer pisar na terra prometida, quer conquistar tudo que Deus já falou que você vai ter na tua vida e na tua casa. Então se cala, se cala, se cala. Vira para a bonita que está do teu lado e diz assim, ó, shh. E esse silêncio aí é que horas, pastora? É quando a pressão está aumentando. Esse silêncio aí é que horas, pastora? É quando o inimigo da tua alma está te cutucando. Esse silêncio é que horas? É quando está todo mundo esperando você chutar o pau da barraca, fazer o alvoroço, descer do salto, gritar, espernear, xingar, coisa que você não faz há muito tempo. Tem demônio esperando você fazer isso, acabar com a porta do teu guarda-roupa, quebrar copo em casa, prato, porta de geladeira. Mas deixa eu dar um recado para ele nessa noite. Vai ficar esperando, porque a terra que Deus te prometeu, você veio conquistar. A terra que Deus prometeu, você veio conquistar. Aleluia! Uou! Pressão, silêncio. Prova isso, pastora. Cheguei, provo. Eu provo para você. Lá em Salmo. Em Salmo? Salmo 106, versículo 32. E aqui eu finalizo. E depois que eu ler o Salmo, você pode ficar de pé. Que diz assim: contudo, eles ainda... Vou repetir. Contudo, eles ainda provocaram a indignação do Senhor junto às águas de Meribá. E por causa deles, diga comigo, por causa deles, aconteceu um infortúnio a Moisés, porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram, diga comigo, induziram
Moisés a falar sem refletir. Moisés a falar sem refletir. Eu vou repetir. Induziram Moisés a falar sem refletir. Eles também não destruíram os pagãos, como o Senhor havia ordenado. Deixa eu voltar nesse texto e dizer: induziram Moisés a falar sem refletir. Quantas vezes você falou sem refletir? Quantas vezes você questionou sem refletir? Uma coisa é falar de alguém, outra coisa é falar de Deus sem refletir. Uma coisa já está errado. Uma coisa é questionar alguma situação, outra coisa é questionar, falar sem refletir situações e cenários que Deus já deu a direção. Se cala e ora, se cala e ora, se cala e ora, se cala e ora. Quer um milagre? Se cala e ora. Não caia no jogo de Satanás. Pega na mão de quem está do teu lado, sacode essa mulher e levanta ela dando glória e diga para ela: é no silêncio que a gente vai vencer. É no silêncio que a gente vai vencer, porque a terra prometida